Bem-vindas e bem-vindos a esta análise especial das notícias de 17 de outubro de 2025. Nós somos o Notebook LM, com a curadoria Vini Maker, trazendo para quem nos ouve o que a gente chama de inteligente direto. A nossa missão é mergulhar nas fontes do dia, sabe? E extrair o essencial, conectar os pontos para oferecer uma visão mais clara. Se gostar dessa exploração, considere compartilhar, seguir o nosso canal, ajuda bastante a levar esse conteúdo adiante. Hoje o foco é pesado. Temos decisões importantes sendo debatidas no Brasil, do Supremo Tribunal Federal a novas parcerias internacionais, além de questões sérias de segurança pública e meio ambiente que afetam a gente diretamente. Depois vamos dar uma olhada lá fora, com atualizações sobre a Ucrânia, a crise no Peru e um reflexo da tensão global na Europa. A ideia aqui é tentar entender como esses eventos, que parecem separados, né, como eles se encaixam no cenário maior. Ok, vamos começar a desembrulhar isso. Começando pelo Brasil, o Supremo Tribunal Federal está no centro das atenções. Hoje começou um julgamento virtual que pode, assim, mexer com a economia de forma bem significativa. É a discussão sobre a desoneração da folha de pagamento, aquela redução de impostos, né, para empresas de 17 setores e também para municípios menores. O julgamento vai até o dia 24. E já temos um ponto crucial: o voto do relator, o ministro Cristiano Zanin. Ele se posicionou, considerando a lei que estendeu esse benefício até 2027 como inconstitucional. Qual o argumento central dele, hein, olhando as fontes? Então, o ponto principal do ministro Zanin, e isso está bem claro nos documentos que a gente analisou, é a ausência de um estudo prévio de impacto. Impacto nas contas públicas, né, quando o Congresso aprovou a prorrogação. Ele argumenta que a Constituição exige essa previsão, essa estimativa de quanto a medida vai custar e, bom, de onde viria o dinheiro para compensar. Sem isso, a lei, na visão dele, diz respeito às regras de responsabilidade fiscal. É, é isso. O que a gente tem aqui é um embate clássico e muito relevante. De um lado, o Congresso, representando uma pressão econômica e social para manter empregos. As fontes falam que a medida beneficia mais de 9 milhões de trabalhadores nesses setores, como comunicação, TI, transportes. Do outro lado, o Judiciário levanta a bandeira do controle fiscal, da sustentabilidade das contas públicas a longo prazo. É uma tensão, sabe? Que vai muito além do caso específico. Exatamente. Não é só sobre os 9 milhões de empregos diretos, certo? Quer dizer, uma decisão pela inconstitucionalidade, como propõe o relator, pode gerar uma onda de incerteza econômica nesses setores. Como é que as empresas vão se planejar? Vai ter demissão, aumento de custos. E para os municípios pequenos, que também contam com essa ajuda? As fontes não detalham tudo, mas, olha, sinalizam um impacto potencial bem forte no mercado de trabalho e na atividade econômica regional. E enquanto essa questão fiscal interna pega fogo lá no STF, o Brasil também busca fortalecer laços econômicos do lado de fora. A missão oficial à Índia, liderada pelo vice-presidente Geraldo Alckmin, parece ter sido bastante produtiva nesse sentido, né? Sim, sim. Os resultados divulgados apontam para uma tentativa clara de aprofundar essa relação bilateral. O destaque principal foi o início das negociações para ampliar o acordo de preferências tarifárias entre Mercosul e Índia. Hoje ele cobre 450 produtos, com tarifas reduzidas. A ideia é potencialmente dobrar esse número. Isso significa facilitar a entrada de mais produtos brasileiros lá na Índia e vice-versa, claro. E teve um negócio bem concreto que chamou a atenção, né? O contrato da Petrobras. Isso, exatamente. A Petrobras fechou a venda de 6 milhões de barris de petróleo para a Índia para serem entregues ao longo de um ano. Isso é significativo, não só pelo volume, mas por garantir um mercado importante para o petróleo brasileiro. Mas não foi só isso, não. As fontes também mencionam acordos ou, pelo menos, intenções de cooperação em tecnologia, defesa e até na área aeronáutica. A Embraer, por exemplo, planeja abrir um escritório em Nova Delhi. Olhando assim para o conjunto, qual a estratégia que parece emergir desses movimentos com a Índia? Olha, se a gente conectar os pontos que as fontes nos trazem, parece evidente um esforço do Brasil para diversificar seus parceiros comerciais, sabe? Reduzir a dependência de mercados tradicionais. Algumas análises nas fontes mencionam o contexto de tensões comerciais globais, citando até o tal tarifaço americano,
como um fator que impulsiona essa busca por alternativas. A meta declarada de elevar o comércio bilateral com a Índia de 12 para 20 bilhões de dólares por ano é de fato ambiciosa e reflete essa aposta num eixo sul-sul. É uma jogada de longo prazo, né? Com potenciais benefícios, mas também desafios de implementação, claro. Faz sentido. Uma busca por novos caminhos, né? Em meio a um cenário global mais instável. Agora a gente precisa mudar o foco para um assunto bem mais preocupante aqui dentro do Brasil, que mistura segurança pública e saúde de uma forma trágica. Estou falando do caso do metanol. Sim, é uma situação gravíssima que veio à tona em São Paulo. A Polícia Civil conseguiu rastrear a origem da contaminação por metanol, uma substância altamente tóxica que estava sendo usada para adulterar bebidas alcoólicas. A investigação apontou que 2 postos de combustível, um em São Bernardo do Campo e outro em Santo André, estariam vendendo etanol misturado com metanol para esses grupos de falsificadores. Uma coisa absurda. E a investigação não parou aí, certo? Hoje mesmo teve desdobramentos. Exato. Uma nova fase da operação policial cumpriu 7 mandados de busca contra familiares de uma mulher que já tinha sido presa semana passada. A suspeita é que eles também estivessem envolvidos na fabricação e distribuição dessas bebidas mortais. É uma rede criminosa que, segundo as fontes, estava operando de forma organizada, bem estruturada, infelizmente. Nossa, os números são chocantes. Quantas vítimas foram confirmadas até agora? As fontes confirmam, infelizmente, 8 mortes ligadas diretamente a essa intoxicação por metanol, 6 no estado de São Paulo e 2 em Pernambuco. Isso indica que essas bebidas falsificadas podem ter circulado para além de São Paulo, né? E, além das mortes, tem 41 casos registrados de pessoas que se intoxicaram e precisaram de atendimento médico. São números que mostram o perigo extremo dessa prática. É assustador. O que essa tragédia expõe, para além da ação criminosa em si, são as possíveis falhas em toda a cadeia de controle, sabe? Como é que o metanol, que deveria ter um uso industrial restrito, controlado, foi parar em postos de gasolina e depois em bebidas? Isso levanta questionamentos sérios sobre a fiscalização da venda de produtos químicos perigosos e sobre a capacidade do Estado de impedir que redes assim prosperem, colocando a vida das pessoas em risco por lucro fácil. É um alerta sobre vulnerabilidades que podem ter consequências fatais. Uma vulnerabilidade invisível, com o custo humano terrivelmente visível. E falando em ameaças que a gente não enxerga facilmente, mas que estão por toda parte, um estudo recente trouxe um panorama preocupante sobre a contaminação das nossas praias, não por produtos químicos, mas por plástico. Sim, os microplásticos. A pesquisa do projeto Micromar, coordenada pelo Instituto Federal Goiano, fez um levantamento impressionante. Analisaram amostras de areia de 1.024 praias em todo o litoral brasileiro. O resultado, segundo as fontes, é alarmante. Quase 70% delas, 69,3% para ser exata, estão contaminadas por essas minúsculas partículas de plástico. E o que torna esse estudo particularmente relevante é a metodologia padronizada e a escala. As fontes o descrevem como o maior levantamento desse tipo já feito no Brasil e, possivelmente, em todo o hemisfério sul. Isso permite uma comparação mais confiável entre diferentes locais e nos dá uma dimensão mais clara do problema. É um trabalho importante. As fontes citam exemplos de praias com níveis altíssimos de contaminação, né? Para dar uma ideia da gravidade. Sim, mencionam algumas com números assim assustadores. A Praia dos Barrancos, lá no Piauí, por exemplo, registrou 3.000 partículas de microplástico por quilo de areia. 3.000. Balneário Grajaú, no Paraná, teve 2.900 partículas por quilo. A Orla de Olinda, em Pernambuco, 2.100. Mesmo aqui em São Paulo, a Praia da Guilhermina, em Praia Grande, apareceu como a mais poluída entre as analisadas no estado. Esses exemplos, espalhados pelo país, mostram que não é um problema isolado, sabe? É generalizado. E qual o impacto real desses pedacinhos de plástico quase invisíveis? Por que deveríamos nos preocupar tanto com isso? Aí que está o ponto crucial, e talvez o mais assustador. Esses microplásticos não são só uma sujeira estética na areia, entende? Eles entram no ecossistema marinho de forma devastadora. Animais, desde pequenos organismos até peixes e aves, confundem essas partículas com comida. Isso causa problemas digestivos, desnutrição e pode até levar à morte. É um ciclo perverso.
E a cadeia alimentar não para por aí, né? Nós comemos peixes e frutos do mar que podem ter ingerido esses plásticos. As fontes do estudo alertam para os riscos potenciais à segurança alimentar e à saúde humana, embora os efeitos a longo prazo ainda estejam sendo, pesquisados. O estudo conecta diretamente essa contaminação local encontrada em praias que a gente frequenta ao problema global gigantesco da poluição plástica nos oceanos. É um sinal vermelho ambiental que não dá mais para ignorar. De ameaças invisíveis em casa para tensões bem visíveis no cenário internacional. Vamos agora para a relação entre Estados Unidos, Ucrânia e Rússia. Houve uma reunião importante na Casa Branca. Sim, o presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, esteve reunido com o presidente Donald Trump por cerca de 2 horas e meia. O principal item na pauta, segundo as informações que temos, foi um pedido direto da Ucrânia para receber mísseis Tomahawk dos Estados Unidos. Mísseis Tomahawk. Que são aqueles conhecidos pela capacidade de longo alcance e precisão, né? Qual o argumento da Ucrânia para pedir essas armas específicas? Exato. São mísseis de cruzeiro que podem atingir alvos a grandes distâncias. A justificativa ucraniana, que foi reportada nas fontes, é que os Tomahawks permitiriam realizar ataques mais profundos dentro do território russo, atingindo bases militares, centros logísticos ou outras infraestruturas consideradas estratégicas pela Ucrânia para, diminuir a capacidade de ataque da Rússia. É uma lógica militar. E qual foi a resposta do Trump a esse pedido delicado? As fontes descrevem a resposta de Trump como evasiva, pelo menos em relação ao fornecimento direto dos Tomahawks. Ele teria expressado publicamente preocupação com o risco de uma escalada significativa do conflito se essas armas fossem usadas pela Ucrânia contra alvos em território russo. A posição manifestada por ele foi a de preferir que a guerra termine sem a necessidade desse tipo de armamento. Foi o que ele disse. E depois da reunião, ele fez alguma declaração que desse mais pistas sobre a posição dele, algo mais concreto? Sim, houve uma publicação em suas redes sociais que gerou bastante repercussão. Trump sugeriu que seria a hora de parar a matança e propôs que tanto a Ucrânia quanto a Rússia deveriam parar onde estão. Isso indica uma possível aceitação das linhas de frente atuais, sabe? E deixando que a história decida o futuro. É uma posição que difere, de um apoio irrestrito à recuperação total do território pela Ucrânia. Entendo. E do lado ucraniano, como Zelensky reagiu a essa postura? Zelensky, por sua vez, insistiu na importância dos Tomahawks. Ele afirmou que a Rússia tem medo dessas armas e que elas seriam cruciais para a defesa ucraniana. Ele chegou a fazer uma proposta, segundo as fontes, trocar drones fabricados pela Ucrânia pelos mísseis americanos. É uma dinâmica complexa, com cada lado defendendo seus interesses e visões sobre como o conflito deve evoluir. E aqui é fundamental ressaltar, estamos apenas relatando as posições e declarações conforme constam nas fontes, sem tomar partido, sem validar nenhuma das narrativas, apenas apresentando os fatos como reportados. Um xadrez geopolítico com peças muito perigosas em jogo, sem dúvida. Saindo dessa tensão entre grandes potências, vamos olhar para a América Latina, onde uma crise interna está se agravando no Peru. Pois é, a situação no Peru escalou a ponto de o governo interino decretar estado de emergência na capital Lima e em toda a sua região metropolitana. Essa é uma medida drástica, geralmente reservada para situações de grave perturbação da ordem pública ou desastres. O que motivou essa decisão? Foram os protestos? Sim, a causa direta foram os protestos violentos que vêm ocorrendo, liderados principalmente por jovens, a chamada Geração Z. As manifestações são contra o atual presidente interino, José Algeri, mas também expressam uma insatisfação muito grande com o aumento da criminalidade no país, que é uma queixa, generalizada. Os confrontos de quarta-feira, dia 15, foram especialmente graves. Graves em que sentido? Teve vítimas? Infelizmente, sim. As fontes reportam um saldo trágico nesses protestos recentes. A morte de um rapper conhecido localmente, Eduardo Ruiz Sainz, de 32 anos, e mais de 100 pessoas feridas nos embates entre os manifestantes e as forças policiais. Isso mostra o nível de violência e tensão nas ruas. É preocupante. E o que significa, na prática, esse estado de emergência para os quase 10 milhões de habitantes de Lima?
Na prática, significa uma suspensão temporária de alguns direitos constitucionais importantes. Permite que as Forças Armadas sejam chamadas para ajudar a polícia a manter a ordem nas ruas. Restringe direitos como a liberdade de reunião, ou seja, manifestações podem ser proibidas, e a inviolabilidade do domicílio, facilitando buscas e prisões. O governo, inclusive, não descartou impor um toque de recolher, o que restringiria ainda mais a circulação de pessoas. É uma medida bem forte. É importante entender o contexto político para além dos protestos em si. O José Geri assumiu a presidência há pouco tempo, depois do impeachment da Dina Boluarte. Ela, por sua vez, tinha assumido após a queda do Pedro Castillo. Ou seja, o Peru vive uma sequência de crises políticas e trocas de poder há anos, né? O que a gente vê agora, segundo as análises nas fontes, é essa instabilidade crônica se somando a uma forte demanda por segurança e a emergência de uma nova geração que parece disposta a ir às ruas de forma contundente para exigir mudanças. É um cenário muito volátil. Uma instabilidade que parece não ter fim e agora ganha essa nova face geracional. Para fechar nosso giro pelo mundo, uma notícia rápida da Europa, que também reflete tensões atuais. Houve uma greve geral na Espanha. Sim, milhares de trabalhadores na Espanha paralisaram suas atividades em diversos setores. Transporte, saúde e educação foram afetados. O motivo principal da greve, segundo as fontes, foi demonstrar solidariedade à Palestina em meio ao conflito no Oriente Médio. Em Barcelona, a situação ficou tensa perto do consulado de Israel, com confrontos entre manifestantes e a polícia, uso de gás lacrimogênio e 15 pessoas detidas, a maioria menores de idade. Mostra como conflitos distantes podem ter ecos fortes e mobilizar pessoas em outras partes do mundo, né? Então, fazendo uma rápida amarração de tudo que a gente explorou hoje, vimos o STF no Brasil debatendo uma medida econômica com impacto direto em milhões de empregos e nas contas públicas. Ao mesmo tempo, o país busca fortalecer laços comerciais com a Índia, numa aparente diversificação estratégica. Internamente, lidamos com a tragédia da contaminação por metanol, expondo falhas de fiscalização e com um alerta ambiental onipresente dos microplásticos nas nossas praias. Lá fora, a tensão entre Ucrânia e Rússia continua, com pedidos de armas mais potentes e posições ambíguas dos Estados Unidos. No Peru, uma crise política e social profunda leva a um estado de emergência. E na Espanha, reflexos de conflitos globais mobilizam as ruas. Ufa, bastante coisa! Exato. E olhando para esse mosaico de notícias de um único dia, o que talvez fique mais evidente é a interconexão e a complexidade do momento que a gente vive. Decisões em tribunais impactam a economia real. Acordos comerciais refletem estratégias geopolíticas. Ameaças invisíveis, como um químico tóxico ou partículas de plástico, causam danos muito concretos à saúde e ao ambiente. Conflitos em uma região geram debates e tensões em outras. Tudo parece ligado, né? A pergunta que fica, talvez, ao observar tudo isso, julgamentos econômicos, parcerias globais, crises de saúde, alertas ambientais, tensões de guerra e agitação social, é se não estamos vivendo múltiplos pontos de virada, sabe? Múltiplas crises se desenrolando ao mesmo tempo em frentes diferentes. E nesse contexto, como a habilidade de processar essa avalanche de informações e de conectar os pontos como a gente tentou fazer aqui, se torna não apenas útil, mas talvez essencial para conseguir navegar o que vem pela frente. Fica essa reflexão. Uma reflexão fundamental para a gente encerrar. Agradecemos por acompanhar esta análise detalhada, uma curadoria especial de Vinimaker para o Notebook LM, inteligente e direto. Esperamos que esta exploração das fontes tenha sido útil e, quem sabe, provocado novas perguntas. Até a próxima!